Parlamentares da oposição no Congresso Nacional anunciam que vão obstruir as votações na Câmara e no Senado em protesto contra decisões do Supremo Tribunal Federal. A iniciativa foi anunciada ontem durante uma coletiva de imprensa feita no Salão Azul do Senado em Brasília. A obstrução é, na prática, paralisar a votação no plenário das casas até que determinados temas sejam discutidos pelos parlamentares. Para isso, os parlamentares fazem pronunciamentos, pedidos de adiamento da discussão e deixam as sessões para evitar se chegar no quórum necessário para votações. O anúncio feito por senadores e deputados da oposição também foi considerado um protesto contra as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre temas que, na teoria, deveriam ser analisados e discutidos no Legislativo. Entre eles estão a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio, a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, a validade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas e o retorno da cobrança do imposto sindical. Nós vamos ouvir, então, um trecho do que disse o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, e que é o líder da oposição no Senado. E nós vamos nos posicionar obstruindo, a pauta de votação que ocorrerá no âmbito do Senado como uma demonstração da nossa insatisfação pela forma como a relação entre os poderes vem sendo abalada. Nós afirmamos que há uma interferência por parte do Judiciário em ações que são de alvitre, da competência do Legislativo. A produção do Jornal da Manhã entrou em contato com os 3 senadores aqui do Paraná para saber o posicionamento deles sobre essa iniciativa de tentar obstruir as votações na casa. O senador Flávio Arnes, do PSB, ressaltou que o STF invade a competência do Congresso quando julga assuntos que deveriam ser discutidos pelo Legislativo. Já me manifestei por diversas vezes no plenário do Senado Federal dizendo que está havendo uma invasão do Supremo Tribunal Federal nas competências do Congresso. Isso pode ser exemplificado pelo debate que vem acontecendo lá e julgamento, inclusive, na questão do aborto, sou totalmente contra isso, ou na legalização do uso de drogas para efeitos pessoais também, totalmente contra. Todos os temas têm que ser debatidos, discutidos e votados pelo Congresso Nacional. Se houver uma discussão, uma polêmica sobre a constitucionalidade de algo que o Congresso aprovou, obviamente isso é atribuição do Supremo Tribunal Federal. Porém, normatizar, regulamentar assuntos, isso não é competência do Supremo, e sim do Congresso Nacional. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, também reforçou que é papel do Congresso debater os temas que acabaram passando pela análise dos ministros. É o local mais apropriado para a definição de políticas públicas complexas, como o marco temporal, a questão das drogas, a própria discussão sobre o aborto, que é a opção voluntária da gravidez, ao Parlamento, ao Congresso. Não porque o senador ou o deputado sejam melhores do que os juízes, magistrados ou ministros do Supremo, mas porque nós estamos sujeitos a uma aprovação periódica. Então, a cada 4 anos, ou 8 anos no caso do senador, a população pode nos substituir, se nós aprovarmos leis que não sejam aí do interesse da população, enquanto que os juízes do Supremo são vitalícios, não podem ser substituídos. Nós estamos vendo esse avanço do Supremo sobre esse tema. A gente respeita a Corte, mas entende que deveria ter uma autorrestrição. E esse movimento vem em bom momento para obstruir a pauta do Congresso, para que nós possamos deliberar esse tema. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, não retornou ao pedido da produção do Jornal da Manhã. Entretanto, em uma entrevista à TV Senado nesta semana, ele já tinha se posicionado contra um dos julgamentos feitos pelo STF, que tratou aí do marco temporal. A gente vai agora ouvir então um trecho do que ele disse nessa entrevista. Eu sou francamente favorável a manter o que a Constituição de 1988 estabeleceu. Se nós formos abrir esse marco, a rigor, todas as terras do Brasil têm que ser devolvidas aos povos originários. Todas. Não se pode negar que esse país foi civilizado por homens brancos, europeus que vieram para cá, que tomaram as terras dos índios, sim. Isso é óbvio, aconteceu em toda a América Latina, aconteceu na América do Norte.
Isso não quer dizer que nós temos que maltratar os povos indígenas que hoje existem. A nossa consciência hoje sobre o direito dos povos remanescentes, dos povos originários, é grande. Eles podem e devem ser atendidos nas suas necessidades. Mas é igualmente importante dar segurança àqueles agricultores que investiram, têm hoje uma fazenda. Pior, receberam um título de terra do governo federal. E como resultado dessa articulação, a primeira votação já acabou sendo adiada no Senado. Na sessão de ontem, a votação do projeto de lei que fortalece a atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar foi adiada por falta de quórum. Que bom que parece que o Senado da República está acordando. É excelente. Veja que faz tempo aqui que os 3 senadores do Paraná não falavam na mesma língua. Os 3 estão bem posicionados sobre essa questão. Talvez estão percebendo que o Senado vai virar uma casa de faz de conta, já que toda a decisão de fato está sendo tomada lá no Supremo Tribunal Federal. E é do Senado a responsabilidade constitucional de, inclusive, revisar ações do Supremo que sejam exageradas. Então, o Senado tem esse papel institucional e esse papel político de reequilibrar as forças nesse país. Só o poder para o poder. É isso que ensina Montesquieu e é isso que a gente tem que lutar para que seja feito no Brasil. Ninguém é contra o Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, é uma instituição importantíssima, mas que tem a sua atuação e que não pode ficar ali ultrapassando o seu limite institucional. Dos poderes, o mais importante é o legislativo. O mais importante é o legislativo. Vem dele a vontade popular. É dele que emana a vontade popular. E não me venham com, e o Congresso, porque o Congresso é ruim, daí o pessoal da esquerda fala que é o Congresso conservador, o pessoal da direita fala que o Congresso não é conservador porque muita gente traiu e agora, por causa das emendas, está votando diferente. Enfim, é o Congresso que temos e nós temos que pressioná-lo para que ele funcione da melhor forma possível. E é ele que tem que agir em casos como esse. Não é Supremo, não é Executivo. É o Congresso. Parece que o pessoal está acordando. Que bom. Finalmente, né? Finalmente tiraram ali o calmante da água dos senadores, porque estava feio. Tá? Parecia simplesmente uma casa de chás em que o chá era caro e pago pela gente. Agora, mais do que obstruir, que é uma medida legítima dos deputados e senadores, eles precisam enxergar, talvez, um aperfeiçoamento legislativo para que essa contenção não seja temporária. Talvez o momento agora permita um debate sobre a possibilidade de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Talvez você possibilite ali instâncias revisoras de algumas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque é insuportável, como sociedade, que a gente fique refém de uma agenda política dos ministros do Supremo. Não faz sentido ali que eles se imaginem como agentes civilizatórios, ou como disse o Dias Toffoli, né, um poder de editor da sociedade. Talvez ele esteja lendo demais o Stephen King, que falou que escrever é humano e editar é divino, e esse senso de divindade que perpassa o judiciário tem contaminado as coisas. Então, que o Congresso vá além da obstrução, Mark, e que eles aperfeiçoem sim e reequilibrem essa força para que, de fato, os poderes se moderem mutuamente.